estamos muito felizes de estar aqui mais uma vez com vocês. E como eu disse para o pastor, nós realmente podemos sentir as orações até lá. Para as orações não tem barreira. E não é fácil morar em outro país, não é fácil aprender outra língua, não é fácil estar longe da família, esperar 4 anos para poder receber um abraço da família, para passar um momento juntos. Eu não sei, se vocês sabem, em 2023, o meu papai adoeceu e faleceu, e mesmo assim Deus continuou nos dando força. Eu tive o privilégio de estar aqui com ele, só veio eu e meus filhos e o Gilson acompanharam tudo de longe, e Deus tem dado graça e abençoado a minha mamãe também, e mesmo assim nós continuamos a nossa missão lá, porque ainda nosso tempo não acabou. Deus que manda e Deus que é o chefe de tudo. Quando Ele falar acabou, Ele traz a gente. A gente não pode se basear em circunstâncias para querer voltar, não é? Mas que é bom comer uma comidinha de mamãe, né? Quando a gente vem. Então a gente come tudo que não tem lá depois, né? Aí é pastel, feijoada e tudo mais, paçoquinha, goiabada, não tem nada disso lá, né? Pão de queijo, aí a gente vem, precisa emagrecer antes lá, porque com certeza a gente vai ganhar uns quilinhos aqui, né? Mas graças a Deus, Deus tem nos sustentado. Quando a gente chegou lá, a gente mora numa rua sem saída, e o nome da nossa cidade é Rocha do Belo Prado. Aí eu falei, a rocha aqui é Jesus. Quem vai reinar é o Senhor. E nós começamos a orar pelos vizinhos, porque o francês, o europeu em geral, precisa de muito tempo para fazer amizade e convidar para a gente ir na casa deles. Então, eles são cultural, não que eles são as piores pessoas do mundo, não estamos falando mal deles. Eles colocam barreira, porque eles têm medo, desconfiam, e depois, quando abre, aí sim convida para casa. Tem uns que são mais achegadinhos, assim, né, que outros, mas o brasileiro é brasileiro, né? Então, a gente começou a fazer amizades, as pessoas começaram a vir até nós depois de 5 anos morando lá, numa rua sem saída, onde a gente se vê todo mundo, todo dia, toda hora. E nós tivemos a estratégia de tirar foto, assim, a caixa de correio fica em frente dessa rua, todas juntas. Aí eu falei, vamos tirar foto, pegar nome por nome e orar. Foram 5 anos de oração. E a casa teve problema de mofo, de infiltração, porque nós moramos no terreno argiloso, perto do rio. E nós tentamos sair de lá, e Deus falava, não, não vai sair. Nada dava certo. Ele fechou as portas. Porque depois de 5 anos, mais de 4, 5 famílias dos vizinhos estão dentro de casa, onde ouviram do Evangelho, receberam o Novo Testamento, receberam oração, e Deus está no processo. O testemunho de hoje que eu quero falar com vocês, tem muitos testemunhos, mas eu orei para Deus falar qual testemunho que eu conto aqui. Foi da Sônia, uma muçulmana, que mora em frente de casa. Ela foi uma das primeiras que Deus colocou dentro da minha casa. E quando nós chegamos lá, nós vimos, ela conversava com a gente se o esposo não estivesse perto. Quando o esposo estava perto, ela mudava o comportamento e tinha medo, ela fazia assim, nem cumprimentava a gente, virava o rosto. E nós começamos a perceber que algo tinha. E quando ele não estava, ela veio pedir perdão para mim. Olha, me perdoe. Eu falei, nem precisa se justificar. Nós já percebemos, estamos orando por você. Depois de 5 anos, essa pessoa que eu falo que
Ela fala que eu sou, ela fala, você é minha irmã. Eu falei, pela fé também falo que você é minha irmã. E ela veio bater em casa. Eu estava na livraria cristã que a igreja tem, e o meu filho Natan atendeu. E ela deixou o número de telefone dela. Eu nem sabia o número de telefone dela. Ela nunca veio em casa durante 5 anos. E eu liguei rapidamente quando eu cheguei à noite. E ela falou: o meu marido é muito violento, muito agressivo, não aguento mais. Ele saiu de casa, eu precisei ir para a polícia. E eu suportei 15 anos essa pessoa, mas ele começou a ser agressivo com as crianças também. Eu tenho uma filha de 12 e um filhinho de 3, e aquilo eu não suportei. E eu falei, você quer ficar em casa? Aí ela falou, não, por enquanto ele está na casa, eu só vou poder voltar depois que ele sair. Onde que você está? Não, estou no meu irmão, a 1 hora daqui. Aí começamos a orar por ela, começamos a orar. E ela me contou que ela é convertida, não nasceu no Islã, e ela se converteu quando o papai dela morreu. Ela cresceu numa família desestabilizada, passou em casa de acolhimento à criança, ao órfão, mesmo com o pai e a mãe vivo. A justiça tirou por vários problemas. E quando ela teve 19 anos, ela se converteu ao Islã. Depois se casou com esse senhor marroquino e ela viveu 15 anos trancada dentro de casa. E ela sofria muito. De vez em quando, ela sempre estava com um roxo, até no rosto. E por isso que ela se escondia muito. Até meu filho, quando pegou o telefone dela, falou, mamãe, se eu não me engano, ela está com um roxo no olho. Eu falei, Deus tenha misericórdia da Sônia. E a menina dela tinha tanto medo da figura masculina, quando eles começaram a frequentar em casa, depois que o homem saiu, a polícia tirou tudo, ela viu o Gilson, principalmente que é o pai, ela retraía assim e ficava longe, assim, ó. Tinha medo dele. E com o tempo, a gente cuidando deles, ela falou, eu confio muito em vocês, porque mesmo que a gente não tinha amizade, eu olhava a tua família, eu via Deus. Eu olhava a tua família, eu via uma estrutura, um amor, um cuidado. Seus meninos são abençoados, são quietinhos, não são meninos que dão trabalho. E eu sempre falava, Deus, eu quero uma família igual deles. E eu não tenho, tenha misericórdia. E aconteceu o que aconteceu, ela está separada por 2 anos, vai fazer 3, e ela está dentro de casa, ela sempre está em casa. E eu peço que vocês orem por ela. Um dia ela estava tão agoniada, porque vocês sabem, eles são muito raivosos e vingativos. Ela falou, eu temo pela minha vida, eu temo pela vida dos meus filhos, inclusive eu temo pela vida de vocês, porque vocês estão me ajudando. Eu falei, não temas, Deus é grande, Deus é fiel, nada vai acontecer com a gente e nem com vocês. E Deus afastou tanto que a gente nem sabe mais dele. E ela está livre. E ela tirou o véu. Ela chegou em mim, ela falou, eu tiro o véu ou não? Eu falei, aí é com você e Deus. E ela chegou, ela falou, eu vou tirar o véu, não sinto mais a vontade. Tirou aquelas vestimentas até o pé, tá vestindo como eu, assim. E ela falou, e começou a cuidar do cabelo, e a filha dela chegou um dia nele e falou assim, eu posso te dar um abraço? A filha dela, hoje ela tem 14 anos, e foi um abraço curador. Ela não tem mais medo do Gilson, a filha dela. Ela não tem medo dos meninos, é como irmãos para eles. O pequeno, que agora tem 5 anos, ele chegou em casa com 3, é tio e titia. E ele fala, eu amo vocês. Pequenininho. Ele fala, eu amo vocês. Ele se sente bem em casa. É a família deles. Ela fala, vocês são a minha família. E aí um dia, logo no começo, quando ela estava agoniada, ela falou, eu vou orar por você. Estava na casa dela. E aí, com aquelas coisas, né? Ela falou, eu sou muçulmana, eu pego meu tapete para orar. Eu falei, não tem problema, eu oro do teu lado. Aí eu falei, Deus, esse tapete para mim não é nada. Aqui agora esse solo é santo. Aí eu dobrei meus joelhos num tapete de muçulmano, mas que não é nada.
e orei por ela. E ela falou assim: a partir daquele dia que você orou por mim, eu sinto uma presença maravilhosa dentro do meu quarto. E eu falei: esse é Jesus que quer te salvar. E um dia, ela foi na igreja já umas 7 vezes. E um dia ela falou assim: eu quero ir na Páscoa na igreja. Eu falei: mas vai falar tudo que você não acredita, que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou, que Ele é o nosso Salvador. Ela falou: não tem problema, eu vou na igreja. Aí ela e as crianças. E nós temos orado por ela. E continue orando por ela. O nome dela é Sônia. Ela tem uma menina de 13 e um menininho de 5. Orem pela vida da Sônia para que Jesus se revele a ela. Ainda ela acredita que ela precisa orar no tapete, ela acredita que Jesus só vai vir no final do tempo, que Jesus não morreu, não ressuscitou, que foi algum discípulo que morreu no lugar dele, ou o próprio Judas, que lá na cruz transfiguraram o rosto dele para parecer Jesus, mas não era Jesus. Ela acredita em mentiras. Então, ore para Deus desvendar essas mentiras e mostrar a verdade para a Sônia. E quero também falar do xerife. O xerife é um muçulmano também que vende frango assado. E o Gilson pegou uma amizade muito grande com ele. Ele vende frango assado e batatas. E eles são tão amigos que ele falou assim: eu amo você. E aí ele foi e deu o Alcorão para o Gilson, em francês. Tipo, eu vou converter esse cara, ele é tão legal. Só que aí o Gilson falou, levou um Novo Testamento em árabe para ele. Aí ele falou assim: eu também te amo, e eu trouxe o Novo Testamento para você em árabe, para que você leia. E estamos orando pelo xerife também. E o xerife, Deus usa a vida dele, porque vocês sabem, irmãos, às vezes as pessoas falam assim: ah, tá na França, que chique. Nossa, as mulheres vão de salto, né? Trabalhar, não. É tudo muito simples, principalmente na nossa região. A mídia passa uma França que é outra França, é agrícola, o povo tem horta na casa deles ainda, eles comem aquilo que eles plantam. A minha vizinha tem horta, os outros também, eles dividem entre nós. Então, assim, a França não é aquilo que a mídia mostra, tá? E então, quando a pessoa vai em casa, às vezes, assim, o salário de missionário, muitos brasileiros vão para lá para se enriquecer. A gente foi ao contrário. A gente tinha um padrão aqui, a gente foi lá, caiu bastante, mas não importa, porque Deus está falando através da nossa vida. E aí esse xerife fala assim, ele fala assim, ó, um frango, ó, aí, hoje 2 porque tem gente em casa, tem amigos, tem missionários. Aí ele fala: pois eu vou dar para você, não vou cobrar nada, porque tem gente na tua casa, eu quero abençoar você. E Deus usa o xerife. Aí eu falo: o xerife e os seus abençoados frangos, que nos alimentam e alimentam os que vêm passar em casa. Então, ore pela Sônia, eu peço por favor, e pelo xerife, o vendedor de frangos. E eu agradeço, irmãos. As orações têm poder. As orações transformam, a gente sente a oração, as orações dos irmãos em casa. Eu agradeço. Louvado seja Deus por essa igreja. Deus os abençoe. Toda vez que eu vou comprar frango com xerife, eu não fico menos do que 45 minutos. Porque a gente fica conversando, a gente fala. Ele fala de Deus, eu também falo. Ele fala uma passagem do Alcorão, eu cito o Evangelho. E a gente tem uma amizade muito boa. Uma vez eu fui comprar frango com ele, e aí ele viu os meninos, tudo, e a esposa dele faz um pão recheado, comprei, ele me deu outro. Eu compro um, ele me dá outro. Às vezes é uma briga, porque eu digo: não, xerife, eu quero pagar. Ele: não, mas eu quero dar. E eu me lembro que uma vez eu senti de Deus de orar com ele. E ali no meio da rua, eu abracei ele, fiz: eu quero orar com você. E eu orei por ele. Ele ficou feito uma pedra. Acho que ele não imagina assim, que doideira é essa? E eu pus a mão do lado dele e orei. Então, orem por esses amados que temos
evangelizadas. Eu digo para Shirley, nós temos 2 igrejas. A Igreja Batista de Besançon, estamos lá pastoreando, mas temos uma igreja fora da igreja, que é a igreja do Impasse du Bouillet, que é na nossa rua sem saída. Lá temos um grupo de pessoas que veio o evangelho de uma outra maneira. E aí a foto da nossa família, os meninos, né? Pode passar, por favor. Quero mostrar rapidamente a imagem. Essa é a bandeira da Franche-Comté, uma região que está apenas há pouco mais de 300 anos na França. Essa região já foi espanhola, alemã, austríaca, né? Ela passou por várias mãos, até que no século XVII, com Luís XIV, passou a ser possessão da França, depois de 2 guerras muito sangrentas. Mas essa região é uma região que vem... A cidade de Besançon é a antiga cidade de Vesóntio, uma cidade do 1º século antes de Cristo, na época de Júlio César. Então a gente pode dizer que Júlio César passou ali, né? Foi uma guarnição romana. Pode passar, por favor? É só para mostrar o mapa. Nós estamos ali de lado da Suíça. 1 hora, estamos na fronteira da Suíça, 1h40 de Lausanne, 2h30 de Genebra, né? Estamos a 3 horas da Itália, 2 horas, acho que mais ou menos, da Alemanha. Então, estamos bem ali, e essa região é uma região rural, perto das montanhas, né? Tem muitas florestas, muitas montanhas, muitas fontes de água, né? Como diz a Shirley, nós passamos a maior parte do tempo totalmente cobertos, porque passamos 8 meses com temperaturas abaixo de 10 graus, 10, 15 graus. Então, hoje para a gente está muito gostoso, então é quase verão. Mas para lá a gente passa 2 meses de verão e o resto é outono e inverno, né? E pode passar rapidinho. Essa é a foto da nossa igreja, a Igreja Evangélica Batista de Besançon. Temos 68 membros e por volta de 70, 75, às vezes 80 pessoas por domingo na nossa igreja. Pode passar, por favor. E depois eu posso até passar essas informações um pouco da França, porque quando fala da França, quero que os irmãos gravem bem essa ideia. A França é um país onde mais de 55% da população ou é ateia ou é agnóstica. Então, nós estamos falando de um país onde falar de Deus não é normal. Quando se fala de Deus, ele entende religião. Se ele entende religião, ele tem ódio de religião. Então, às vezes a gente fala, que ele pergunta assim, quem é você? Eu sou um pastor protestante. Ele diz assim, a primeira coisa que ele diz é, eu não creio em Deus. Ou, eu não tenho religião. Né? E até mesmo dos católicos, que já foram 70% da população, hoje os católicos são por volta de 32%, e desses 32%, 20% dizem não acreditar em Deus. Então eles dizem, eu sou francês, sou católico, mas não creio em Deus. É quase que uma tradição familiar, né? Hoje os evangélicos representam 1% da população. Numa população de 67 milhões de habitantes, os evangélicos representam 1%. Mas olha que coisa interessante. Esse 1% já está fazendo barulho. Recentemente, uma jornalista fez uma reportagem que saiu a nível nacional. O tema da reportagem era Evangélicos na França, um crescimento nada angélico. E criticando, porque ela foi visitar várias igrejas, porque hoje as igrejas estão crescendo. E na região de Paris, outras cidades como Montpellier, Lyon, Grenoble, Bordeaux, e temos igrejas que estão crescendo, com muitos jovens, com equipes de louvor, como vimos aqui, e isso está atraindo muita gente. E ela foi fazer uma crítica a esse movimento, porque eles veem os evangélicos como uma seita. Mas, nisso tudo, o evangelho está crescendo, o evangelho está expandindo. Até mesmo entre os católicos. Os católicos batizam sempre na Páscoa. E na última Páscoa eles batizaram 7.000 pessoas.
a grande maioria jovens, que vêm de famílias onde, na década de 68, lá em 68, Revolução Cultural, rejeitaram profundamente toda e qualquer ideia cristã. Os avós, os pais cresceram num ambiente totalmente ateu, agnóstico, mas os filhos, os netos daquela geração estão chegando agora e dizendo assim, não é possível, a vida tem que ter algo a mais. E estão procurando. E a Igreja Católica tem feito um trabalho interessante. E num ambiente tão inóspito como esse, nós temos um diálogo muito próximo com os católicos. Porque é difícil você estar num ambiente onde as pessoas não falam de Deus. E aí quando você encontra alguém que fala de Jesus, da Bíblia, a gente conversa sobre as coisas espirituais, isso é até um alívio. Então, na última Páscoa, nós reunimos católicos, protestantes, evangélicos e ortodoxos na frente do Museu de Belas Artes de Besançon, às 7 horas da manhã, para celebrar a ressurreição de Jesus. Éramos um pequeno grupo de 50 pessoas, mas estávamos no meio da rua, cantando. À toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Cantar isso no meio da rua é um ato de fé, irmãos. É um ato de fé. Então orem pela França. E nessa manhã eu queria meditar e eu pediria que você, por favor, abrisse sua Bíblia em Mateus capítulo 14. Eu quero falar nessa manhã rapidamente com vocês uma breve meditação sobre a missão de Jesus e a missão da igreja. Mateus capítulo 14. Eu vou ler o texto e depois vamos meditar nessa passagem. Mateus capítulo 14, verso 13 a 21. Ouvindo isso, Jesus retirou-se dali num barco e foi para um lugar deserto à parte. E quando as multidões souberam disso, seguiram-no a pé desde as cidades. Ao desembarcar, ele viu uma grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada. Manda embora as multidões para que possam ir aos povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Vós mesmos, dai-lhes de comer. Então eles lhe disseram: temos aqui 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-os aqui. Depois de ordenar que as multidões se sentassem na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, abençoou-os e partiu os pães. Depois os entregou aos discípulos e eles entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Queridos, esse texto ele é muito interessante, porque ele nos mostra de maneira prática o ministério de Jesus, a sua implicação para os seus discípulos. E esse texto está amparado por outras passagens que nos mostram um contexto mais amplo. Quando olhamos esse contexto mais amplo é interessante porque Mateus nos diz que Herodes tinha decapitado João Batista. E quando Jesus ouviu essa notícia, ele se retirou de barco para um lugar deserto. E aqui no Evangelho de Marcos, a passagem tem essa mesma perspectiva da morte de João. Mas há um detalhe. O texto nos mostra que os discípulos relataram tudo a Jesus do que eles tinham feito e tinham ensinado. É isso que diz o texto. Além disso, muitas pessoas seguiam a Jesus, de modo que eles não tinham tempo nem para comer, diz Marcos. Por essa razão, Jesus toma os discípulos, leva-os para um lugar deserto, porque o intuito é descansar. E Lucas também nos mostra essa mesma perspectiva de Marcos. E lá no Evangelho de João, diz que Jesus tinha ido ao deserto com seus discípulos e as multidões o seguiam por causa dos milagres.
Todo esse contexto nos apresenta 3 aspectos interessantes de Jesus e do seu ministério. E eu quero rapidamente sublinhá-los. A primeira é que Jesus nunca deixou de fazer a obra de Deus por causa de desafios que surgiam. Então havia demandas, haviam problemas, haviam pressões, naturalmente havia o cansaço. Ele era tão humano quanto nós. Entretanto, Jesus nunca se deteve por causa dessas coisas. Ao contrário, ele estava sempre disposto, sempre pronto para servir, porque esse era o seu propósito de vida, viver para a glória de Deus. E quando nós nos colocamos para viver para a glória de Deus, às vezes vamos estar em meio a uma série de circunstâncias difíceis e a oportunidade para servir vai estar lá. E nós vamos servir. A segunda coisa que vemos do ministério de Jesus, a destacar aqui, é que ele atraía pessoas. É claro que havia muitos que se interessavam pelos milagres, mas muitos outros eram atraídos pela sua mensagem de graça, sua mensagem de amor. A presença de Jesus manifestava a presença de Deus. Ele atraía as pessoas. E isso nos faz pensar se as pessoas olham para nós e conseguem sentir a presença de Deus em nós. Se as pessoas são capazes de dizer, eu gosto de estar com você porque tem algo diferente. Isso nos leva à terceira coisa, da vida de Jesus, do ministério público de Jesus, a misericórdia. Misericórdia. Se você observa o verso 14 de Mateus, a Bíblia diz, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. A presença de Jesus manifestava essa misericórdia divina numa sociedade onde havia muitas pessoas marginalizadas. Marginalizadas não apenas no sentido da sociedade, mas marginalizadas também no sentido da religião. Porque elas não eram tão puras, não eram tão dignas. Não podiam aparecer no templo e oferecer um sacrifício. Estavam marginalizadas. E não há nada pior, queridos irmãos, do que religiosos que não manifestam misericórdia. Não há nada pior do que cantarmos a graça, mas não vivermos essa graça lá fora. Estarmos aqui centrados e autocentrados em nós mesmos, é bom demais. Mas sermos incapazes de tocar a miséria que está do lado de fora. É inconcebível um cristão agir de maneira rude, grosseira, sem amor em relação aos outros, principalmente aos perdidos. Ontem fomos participar de um chá de bebê de uma ovelha querida, que vimos, adolescente, foi resgatada para Jesus, de um bairro pobre de Bauru, que hoje está lá, estudando, casada, linda de Jesus, servindo o Senhor com seu marido. E aí a gente foi lá para vê-la, para estar com ela. Quando sentamos à mesa, 2 homossexuais sentaram junto de nós. Qualquer religioso diria, não quero conversar com esse tipo de gente. Mas com os jeitos e trejeitos, a gente senta e conversa. E fala de Jesus. E escuta. Não é fácil, não. Não é fácil não sentar com alguém que é ateu e dizer assim, eu não creio em nada do que você crê. E você dizer, tudo bem, não tem problema, vamos continuar a conversar. Eu acho interessante a mensagem de Jesus, mas não gosto de igreja. Eu digo, por quê? Por causa dos rituais, da religiosidade. Concordo com você plenamente. Como assim? Você é pastor? Eu falei, pois é, eu sou pastor, mas não acredito em nada disso. Eu acredito que Jesus não é religião, é relacionamento. Aí isso quebra a perna. Misericórdia. Olhar para as pessoas e ver as pessoas. Não o estado que elas estão ali, mas ver que ali está alguém que Deus ama.
Alguém já disse que, certa vez, que evangelismo é um mendigo que diz a outro mendigo onde há comida. Vamos ver 3 ações de Jesus. Jesus servia a Deus a despeito dos problemas, ele atraía as pessoas, ele manifestava a misericórdia de Deus. E a questão é, por que não fazemos a mesma coisa? Porque às vezes a gente pensa que evangelismo é uma ação. Então vamos reunir a igreja, vamos para uma praça, vamos colocar a banda, vamos colocar gente lá preparada para evangelizar e vamos fazer uma grande ação evangelística. Isso é legal, isso é interessante. Mas, irmãos, o mais poderoso ato de evangelismo é a sua vida na vida diária. Aonde você estiver, manifestar as mesmas características da vida de Jesus e seu ministério. Porque você é um pequeno Cristo. Em Antioquia, li essa semana, em Antioquia foi a primeira vez que eles foram chamados cristãos. Cristão significa um pequeno Cristo, um seguidor do Cristo. E não há evangelismo mais poderoso do que aquele que a gente vive no dia a dia, manifestando a graça de Jesus. Então, por que nós não fazemos a mesma coisa? Porque nos calamos diante de um mundo cada vez mais hostil, mas também necessitado. 2 coisas rapidamente. Primeiro problema, falta visão. Às vezes nós não falamos e não vivemos porque falta visão. Veja, diante da necessidade, os discípulos preferiram agir da maneira mais fácil. Se você observa o texto, Mateus 14, verso 15, diz: ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este lugar é deserto, já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Essa é a solução simples. É a solução fácil. Havia uma necessidade, aquelas pessoas estavam com fome, muitas delas andaram quilômetros para ver e ouvir Jesus. A grande maioria certamente era pobre, necessitada. Mas, pelo visto, isso não tocou o coração dos discípulos. Isso não mostra apenas insensibilidade, mostra também falta de misericórdia. E aí eu fico pensando, por que muitas vezes a igreja se cala? Porque falta visão. Falta sensibilidade em ver a dor das pessoas, as necessidades delas. Talvez não sejam as mesmas necessidades daquela época, mas há uma necessidade a ser respondida hoje. Qual a necessidade do mundo hoje? Falta de esperança, falta de alegria, falta de paz, falta de salvação verdadeira, falta Deus. Vivemos numa sociedade totalmente anticristã, pagã, com valores e ideias contrárias àquelas que Deus determinou. Pouco importa se 30% da população brasileira se diz evangélica, isso não diz nada. Porque podemos ter igrejas cheias de pessoas que se declaram evangélicas, mas que não são crentes. Os valores do mundo estão aí e elas infiltram dentro da igreja também, dentro da mente das pessoas. Diante da necessidade, o texto diz no verso 16, Jesus respondeu: eles não precisam ir, deem vocês algo para comer. Diante da falta de visão, Jesus deu aos discípulos o desafio, alimentar a multidão. E ele faz a mesma coisa conosco nessa manhã. Nós temos a palavra de Deus, que é lâmpada que ilumina o caminho. Nós temos o pão que supre a alma. Nós temos a verdade que transforma. E como disse Paulo, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho. Se a igreja perde de vista essa visão, ela vai sempre continuar acuada, na defensiva, se escondendo, com medo do mundo. Hoje eu vejo crentes que ficam, porque a perseguição. Irmãos, faz 2000 anos que a igreja está sendo perseguida. E até a vinda de Jesus ela será
perseguida, mas a mensagem do Apocalipse é de que Jesus vai guardar a sua igreja até o fim. Então não tema perseguição, não tema hostilidade, não tema o não tema a oposição, não tema a incredulidade. Deus já nos deu a sua palavra, Ele já nos deu o Evangelho. É este Evangelho que precisamos partilhar. O verdadeiro alimento é Jesus. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Mas há uma segunda ação que nos mostra por que a igreja às vezes age como os discípulos. É a equação da incredulidade. É a falta de fé. Diante dos desafios que Jesus colocou aos discípulos, eles foram racionais. E se observamos o verso 17 de Mateus 14, diz: eles disseram, tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Lá no Evangelho de João, quando lemos os paralelos, lá no Evangelho de João, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Olha a pergunta de Jesus. Lanço um desafio para você, leia essa passagem de Mateus, mas depois leia Marcos, Lucas e João, para você ter uma ideia mais ampla. Ô Filipe, onde é que vamos comprar pão? Onde é que fica a padaria mais perto aqui para a gente comprar pão? Aí lá no Evangelho de João, João diz assim, Jesus fez essa pergunta para pô-lo à prova. Eu vi o pastor aqui falando, temos necessidades lá, do pastor que lá na África, em Moçambique. A igreja qual é a igreja de Minas aqui? Patrocínio. Onde vamos arranjar isso? Os recursos para a obra de Deus. Às vezes Jesus faz essas perguntas para nos pôr à prova. É interessante que Filipe, acho que ele era doutor em matemática. Porque lá no texto de João ele diz assim, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Aí André chega junto e fala assim, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? É um Macfish. Não tem muita coisa para fazer aqui. A pergunta de Filipe é interessante porque mostra um raciocínio lógico. Seria o seguinte, nem que trabalhássemos o ano inteiro, que 1 denário era o salário de 1 dia de trabalho, nem que trabalhássemos quase 1 ano inteiro, poderíamos alimentar essa multidão. André acha uma saída. Tem um rapazinho aqui, 5 pães e 2 peixes. Mas o que é isso aqui? Tem gente demais. Só de homens tem 5.000. Por vezes os crentes agem e pensam da mesma maneira. E não percebem que estão tendo falta de fé. Foi a incredulidade de Israel que levou uma geração inteira a morrer no deserto. Já pararam para pensar isso, irmãos? Um povo que viu o mar se abrir. Um povo que viu as pragas do Egito, uma por uma, destruindo cada deus egípcio até o primogênito de Faraó. Filho de Deus, hein? Um povo que viu pão cair do céu, toda manhã. Água amarga se transformar em água saudável. A incredulidade fez esse povo morrer no deserto, apesar dos milagres. Foi a incredulidade de Pedro que o levou a afundar quando ele caminhava sobre as águas. E foi a incredulidade que matou muitas igrejas cristãs no passado. E ela poderá nos destruir se nós não compreendermos que a obra de Deus é feita pela fé. Como disse a Shirley, nós tínhamos uma vida tranquila aqui. Tínhamos acabado de comprar nossa casa. Fazia pouco mais de 3 anos que estávamos na nossa casa.
A igreja estava bem, terminando a construção. Estávamos tranquilos, os meninos estudando no Colégio Batista, a Shirley terminando de se formar, eu tinha me formado em pedagogia, ela em psicologia, tudo tranquilo, até que Deus fala assim: vende tudo, vão embora. Chegar num país estrangeiro, com 10 malas, 10 valizes, toda a sua história está ali, sem falar nada dessa língua, recebendo crítica após crítica, porque você não está falando bem, a conjugação não é assim, essa palavra não se utiliza nesse contexto. Seus filhos sofrendo bullying, porque são estrangeiros. Nove anos depois, podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. De lermos a Bíblia juntos em casa, de ensinarmos os meninos para dizer: essa cultura aí fora não é a nossa cultura. E as ideias desse mundo não são as ideias da palavra de Deus. E vê-los crescendo na igreja e amando Jesus, isso é fé, irmãos. Fé. Em pouco mais de, estamos há 7 anos em Besançon, tivemos 9 batismos. 9. Talvez vocês façam 9 batismos num domingo aqui. 9. Gente chegando destroçada, e a gente crendo que a obra de Deus não é nossa. Como disse a Shirley, vamos estar lá até o dia que o Senhor quiser. A igreja não pode perder a fé. O que vocês fazem tem que estar revestidos de fé e oração. Não estou dizendo, pode passar, não estou dizendo que não devemos planejar a obra de Deus. Não estou dizendo que nós devemos ser imprudentes. Estou dizendo apenas que a vida cristã é uma vida de fé que caminha na voz de Deus e obedece à voz de Deus mesmo em circunstâncias adversas. Porque a fé nos torna ousados para agir nesse mundo. A fé nos move a fazer a obra de Deus, a dedicar a nossa vida inteiramente a Ele, nossos dons e talentos, e tudo isso para a glória dEle. A obra não é feita pelo esforço humano. Ela é feita com homens e mulheres, adolescentes, jovens, adultos, que no poder do Espírito Santo se colocam nas mãos de Deus para fazer o impossível. Eu vou fazer uma pergunta aqui para os irmãos. Obrigado, minha irmã. Esqueci o meu. Vou fazer uma pergunta aqui. O que é mais impossível, irmãos? Já pararam para pensar? O que é mais impossível? Mas não responda rápido, não. Só pensa. Porque talvez você pode se decepcionar. Por favor. Multiplicar pães realmente é algo extraordinário. Principalmente quando você tem que alimentar 5.000 homens, fora mulheres e crianças. No entanto, isso não é o mais impossível. Ressuscitar alguém como Lázaro é algo notável, mas certamente não é o mais impossível. Então o que é? O que é impossível? O impossível é converter alguém. O impossível é converter alguém. Lembremos do jovem rico. Ele veio até Jesus confiando em sua fé religiosa, em seus atos de bondade, em sua ética. Mas quando foi confrontado com o Evangelho, quando Jesus disse: vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu e segue-me, aquele jovem saiu triste, apesar de sua religião. Nós conhecemos bem essa passagem e esquecemos de ver a conclusão dela. Jesus não foi atrás
do jovem. Ele não tentou chegar a um acordo com ele. Ele disse aos discípulos como era difícil um rico entrar no reino de Deus. E diante daquela afirmação, o texto de Marcos 10 diz que os discípulos disseram a ele, ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros, nesse caso, quem pode ser salvo? E Jesus olhou para eles e disse, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis a Deus. Observem a questão dos discípulos. Quem pode ser salvo? A resposta simples é: ninguém. Quem pode ser salvo? Nós temos evangelizado 5 anos de espera para que alguém batesse a porta. E nesses últimos 2 anos, vemos os nossos vizinhos às vezes sentados à mesa, domingo à tarde, porque só temos culto de manhã. Chega domingo à tarde, nossa casa é pequena, 86 metros quadrados, a nossa área de embaixo da casa, assim, a parte de baixo, que tem a cozinha e a sala, não mede mais do que 40 metros quadrados. Às vezes tem 12 pessoas lá dentro, uma colada na outra. A gente está comendo, na mesa, nossos vizinhos. E de uma conversa a outra, há uma palavra de Deus ali. Há uma oração. Ele diz, temos tantos testemunhos. Um casal que perdeu o filho com 15 dias. Sentar à mesa, chorar e a gente chorar com eles. E eu olhar para ele e dizer assim, Jesus disse que se um grão cair no chão e não morrer, não pode dar fruto. Teu filho está nos braços de Jesus, Jesus ama as crianças. E teu filho é essa semente de Deus que caiu e morreu para que vocês pudessem vir aqui e ouvir dele. E esse homem chorar, militar, chorar. Se converteram? Não, mas estão lá. É impossível. Mas para Deus tudo é possível. A Sônia está lá, apegada ainda à sua tradição islâmica. Achando que tem que fazer alguma coisa para que Alá a veja e tenha misericórdia dela. Mas quando ela quer uma oração, ela vem pedir para a gente. E a gente ora para que o Senhor Jesus se revele a ela. Porque é impossível eu e a Shirley convertermos qualquer pessoa. É impossível aos homens. Mas tudo é possível para Ele. Quem pode ser salvo? Ninguém. Mas nada é impossível para Deus. Amados irmãos e irmãs, podemos multiplicar pães. Amanhã não restará muita coisa e o povo vai continuar com fome. Podemos ressuscitar Lázaro, e Lázaro foi ressuscitado, mas ele não está mais entre nós. Mas quem está em Cristo é uma nova criatura. E essa transformação começa aqui e vai transpor as barreiras desta vida e vai entrar por toda a vida eterna e durará para sempre. E é tão bom quando a gente vê alguém dobrar os joelhos e dizer, eu creio que Jesus é o meu Senhor, meu Salvador. Jesus sempre traz uma conclusão e Ele nos diz que Ele ordenou à multidão que se assentasse na grama. Vocês leram o texto comigo. Isso mostra que Jesus tem poder para agir. Ele tem autoridade, mais do que imaginamos. E depois Ele tomou os pães, partiu, deu graças. Essa expressão que aparece na ceia do Senhor. Ele partiu e deu graças. Isso nos mostra que devemos dar tudo o que temos para Jesus, mesmo que seja pouco. O que você tem nas mãos? O que você tem nas mãos? 5 pães e 2 peixes? Dê nas mãos de Jesus. O que é que Moisés tinha? Um cajado de pastor. Mas nas mãos de Deus, aquele cajado se tornou a vara de Deus. O que é que Davi tinha?
uma funda e 5 pedras. Mas com ela ele derrubou um gigante de 2,90 metros. O que você tem nas mãos? Talvez você diga, eu não tenho muita coisa. Não tenho muito para dar para Deus. Deixa eu te dizer, isso é mentira, é uma mentira do diabo. É o diabo que fica dizendo, você não tem muito para dar. Você não conhece muito, você não é como os pastores. Você não é tão preparado. Você não tem um curso de teologia. Deixa eu dizer, você pode ser uma cozinheira. Suas mãos, sua comida podem glorificar a Deus de uma maneira maravilhosa. Quando entregamos tudo para Jesus, Ele multiplica o que temos. Não para nós, mas para que os outros sejam satisfeitos. Não há satisfação na vida fora de Jesus, irmãos. Não há satisfação na vida cristã sem Jesus. Às vezes eu vejo crentes apegados à prosperidade, ao milagre, à cura, à bênção, e esquecem do doador. Ele pode não me dar nada, mas se ele caminhar comigo, eu tenho tudo. Eu quero terminar observando esse detalhe. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos, cheios de pedaços que sobraram. Quantos cestos, irmãos? 12. Um para cada discípulo incrédulo. Tudo isso serve de alerta, irmãos, para cada um de nós. A missão de Jesus é a nossa missão. Se deixarmos isso de lado, sabe o que vai acontecer? Jesus vai levantar outros para fazer aquilo que deveríamos fazer. Isso será para a nossa vergonha. Ele veio e mostrou o que deveríamos fazer, e agora ele diz, deem vós de comer. Ele já veio, ele já ministrou, ele já mostrou, e agora ele diz, a minha missão agora é a vossa missão. Jesus disse em João 14, creiam em mim. Quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado, fará ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Será que estamos dispostos a isso, irmãos? A nossa rua. Você ora pela sua rua? Você ora pelos seus vizinhos? Você vai chegar depois de um culto desse, abençoado. Domingão à tarde, o seu vizinho está lá tocando um funk. Você diz assim, Senhor, ele precisa de ti. Você ora pelos seus vizinhos, pelos seus amigos de trabalho. Você ora por eles. Você sai com eles para tomar um café, para conversar de outras coisas. E numa conversa ou outra, faz uma ponte. Faz uma oração. Apresenta o Evangelho. Você faz isso. Você ora pela sua família. Pelas pessoas que passam na sua vida. Não há evangelismo mais poderoso do que o evangelismo da vida. Quando a vida de Jesus está encarnada em nós. E ali, numa conversa simples, comendo um pedaço de bolo e tomando um café em casa, nós podemos apresentar a graça de Deus. Que Deus os abençoe. E faça de cada um de vocês pequenos cristos na cidade de Bauru. Deus os abençoe.
tvcmc.com.br. É o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.